né? Com o pensamento da Bahia, o jeito da Bahia. Uhum. A casa que eu fui morar, do lado de um centro de macumba. Eita! Meu E Deus. aí, a prova? E a prova? E aí, à primeira vista, quando eu bati o olho na moça, que era da casa lá do centro, a minha casa era no alto, dela, o centro era no baixo. Era Então embaixo. ela via a minha casa e eu via dentro do centro. Sei. Eita. Quando ela Nossa. bateu o olho em mim, eu bati o olho nela a primeira vez pela manhã. Pronto, ali os dois já sentiu que alguma coisa não tava legal entre Tava os dois. desanexado, né? E aí, todos os dias pela manhã, quando eu acordava, que eu abria a janela, ela tava lá embaixo me olhando. Meu Todo Deus. dia. Eu abria a janela, ela tava me olhando e aquilo começou a me colocar medo, né, e desespero. Eu falei, meu Deus. Eu já tava indo pra igreja, né? Aham, sim. Aquilo começou a criar medo dentro de mim, porque eu trabalhava e saía na madrugada, 4 horas da manhã, né? Nossa. E o cedinho demais. O desespero começou a tomar conta de mim, né? E por causa disso também eu quis voltar pra Bahia, né? Você ficou agoniado pra voltar pra Bahia. Fiquei porque eu tava morando É porque só. a gente já fica pensando, né, irmão Igor, que foi uma escolha errada. Eu morando sozinho, numa casa, e ainda do lado de um centro. Você já aí eu fica falei, assim, saquei a Deus me dando sinal pra eu voltar. rapaz, eu tenho que ir embora. É. E aí, Agonia. e quando foi pensar que não, quando eu ia dormir. Quem disse que eu conseguia dormir às vezes? Não conseguia dormir. Eita. Porque Pensando. com medo, né? E eu lembro que quando eu ia dormir à noite, às vezes, eu sentia algo, né, tentando me dominar, mas Uhum. nunca conseguia, mas sentia, né? E ali eu com aquele medo e uma certa feita, quando tipo o inimigo fez a última investida mesmo para poder me destruir, claro, me colocar uma opressão, né, destruir a minha vida. Sim. Eu lembro como hoje. E ali o inimigo lançou na minha mente uma madrugada. Falou assim, você tem que descer e pedir à moça da casa, que eu morava em cima e a dona da casa morava embaixo. Sei. E ali o inimigo colocou na minha mente de madrugada, você tem que descer e pedir ajuda pra ela, você vai ter que dormir na casa dela. Meu Deus do céu. Misericórdia. Conta isso aí, cara. E aí, na minha mente, aquilo o tempo todo, você vai ter que dormir, aquele medo na madrugada, aquele negócio, Imagina. desespero. Meu Deus. Eu falei dentro de mim, eu não vou sair daqui. Uhum. Porque se eu sair daqui e for pedir ajuda, eu vou ficar dependente dessa ajuda. Todos os dias eu não vou mais ficar dentro de casa, eu vou ter que descer e pedir ajuda pra ela. É, verdade. E aí? Então, Era isso que ele me queria fazer, né? Deixar era ele isso dependente que dela. ia me deixar dependente. Uhum. Eu falei, eu não posso fazer isso. Porque eu já estava indo para a igreja, eu não tinha totalmente conhecimento de muita coisa, mas eu já estava. Então eu falei, eu não posso fazer isso. Aham. Eu vou me tornar um escravo, né? Porque eu vou ser uma pessoa que eu não vou conseguir mais ficar dentro de casa sozinho. Uhum. Então naquela madrugada eu determinei dentro de mim. Eu falei, hoje eu vou dormir aqui. Se isso foi um pensamento meu na época, eu falei, se o inimigo quiser me pegar, me arrastar, levar quando ele quiser, ele vai fazer. Agora, sair daqui eu não saio. Daqui eu não Sai. saio. E Boa. fiquei. A partir daquele dia, as coisas já começaram a mudar na minha vida. E aqui eu já deixo uma palavra, né, para a pessoa que está nos ouvindo, para todos. Né? Tem situações que quer te escravizar. Então nós temos que, através das armas de Deus, através das armas espirituais, do conhecimento da palavra de Deus, nós temos que entender que tem situações que nós não podemos ser escravo. Né? Porque às vezes nós podemos ser livre e ao mesmo tempo ser escravo. É verdade. E tem muitas pessoas dentro da igreja hoje nessa condição, que ela é livre, mas ao mesmo tempo é escravo de alguma coisa. Né? Às vezes é escravo da ansiedade, é escravo do medo. Né? Medo eu posso até ter até hoje, mas eu não deixo o medo me dominar. Porque uma coisa é você ter medo, outra coisa é o medo de te dominar. Ô Igor, mas como eu posso ver isso dentro da Bíblia? Você lembra quando Pedro estava junto com os outros discípulos no meio do mar? Verdade. Era uma situação difícil, onde eles não sabiam quem estavam vindo por cima da água. Eles não sabiam se era um fantasma de fato ou se era o próprio Jesus. Sim. Pedro estava com medo, sim ou não? Sim. Sim. Estava com medo. Mas Pedro disse, medo eu posso até ter. Mas como esses aqui dentro do barco, eu não fico. Né? Boa. Pedro disse assim, olha Jesus, eu não sei se de fato é o Senhor. Senhor. Ver eu não estou vendo, mas a fé não é pelo ver, a fé vem pelo ouvir. Uhum. Então Pedro estava querendo ensinar para nós nos dias de hoje, né? Que a fé vem pelo ouvir. Então ele disse assim, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Agora você para e pensa, e se não fosse Jesus?
E Né? aí? Sabe o que Pedro está nos ensinando? Ah, O fantasma, ele só tem poder para me meter medo, mas Jesus tem poder para me fazer andar por cima do medo. Né? meu Deus. Pedro que estava forte. dizendo ali assim, ó, se for o fantasma, eu não vou conseguir sair do barco. Agora, se for Jesus, mesmo com medo, eu vou andar por cima das águas. Meu né? Deus, Glória a é Deus. forte. E o que mais chama a atenção é o vem de Jesus para Pedro. Você já analisou o vem de Jesus para Pedro? O vem de Jesus para Pedro não foi um vem e eu vou acalmar a tempestade. Não, o vem de Jesus foi no meio da Da tempestade. é. Jesus olhou para Pedro e disse assim, vem, né? Então quando Jesus disse vem, aquele vem ali, pode vir, não importa a situação, não importa como o que você está enxergando, como você está vendo, mas venha, né? Então o vem de Jesus, ele nos faz andar, né, por cima dos nossos medos, né? Muito bom, Então cara. tem pessoas que estão nos ouvindo aqui que possa ser que tenha medo, né? E Jesus não está falando que ele vai tirar o nosso medo totalmente de todas as coisas, a gente vai ser pessoa que Sim, não vai ter entendeu? medo, né? Uhum. Não, mas ele está falando, mesmo que você tenha medo, mas quando você acredita e confia no meu vem, você vai. Né? Você vai, não importa por onde você vai passar, onde você vai andar, o que você vai encontrar, mas você vai. Né? Sim. Então, assim, que para pessoas que estão nos ouvindo, para todos nós, né? O vem de Jesus, ele é diferente, né? E o vem de Jesus, ele te motiva, né? Ele te direciona, né? O vem de Jesus, ele não vai deixar você no meio do caminho. É verdade. né? Meu Deus. Então, foi algumas situações que eu vivi na minha vida que marcaram, né? E quando eu morei perto desse centro de Macumba, depois eu fui ganhando confiança, fui indo para a igreja. E olha a importância da gente ir para o culto e ouvir o que está sendo A pregado. importância, né? Eu lembro que o pastor um dia estava pregando e ele estava falando sobre a grandeza de Deus. E eu ali no meu cantinho, eu tomei posse daquilo. Eu tomei posse. Ele falou que Deus era poderoso, que Deus era, né, que Deus guardava, que Deus era fiel. Eu tomei posse daquilo. Quando eu cheguei em casa, né, pela manhã, o que aconteceu? Novamente, o que era corriqueiro acontecer. Eu abri a janela com medo, porque tinha vezes que eu já abria só o braço, abria a janela e se escondia com medo, porque a mulher estava lá. Você se sentiu uma pessoa medrosa que tem? Muito medrosa, né? muito. Mas ali o que acontece? Naquele dia, quando o pastor pregou a respeito da soberania, da grandeza de Deus, Sim. quando foi pela manhã, eu falei, não, eu preciso pôr em prática o que o pastor está falando. Eu não posso abrir a janela e ficar correndo, porque eu abri a janela correndo, né? Eu só pegava o dedo assim, já ia e corria. Já corria. Porque eu sabia que a mulher ia estar lá embaixo. Eita. Nesse dia que eu ouvi essa palavra, eu falei, hoje vai ser diferente. Eu não As corro. pernas tremendo, mas eu falei, hoje eu não corro. E quando, Engraçado ele falando. quando eu abri a janela, quem tava lá? A mulher. A mulher. Meu Deus. Ela começou a me encarar, eu comecei a encarar ela, ela começou a me olhar, eu comecei a olhar ela. E quando ela viu que eu não ia correr, ela entrou pra dentro de casa. E a partir daquele dia, nunca mais aquela mulher ficou naquele lugar. Eita. Ela saiu de lá? Não, ela nunca mais ficou me olhando na janela. Olhando lá, janela. entendi. Por quê? O inimigo passou a entender Que você não tinha mais medo. que eu não tinha mais medo. E ainda que eu tivesse, eu aprendi a superar o meu medo. Porque uma coisa é a ausência de medo, outra coisa é ter o medo e ter a confiança na palavra de Deus, né? Mesmo E a com medo parte- vai, né? Mesmo com medo vai. Vou E a- falar disso aqui segunda-feira, hein? Foi. E ali, a partir daquele dia, a minha vida mudou. E aí você falou, e aí o que ficou? O que ficou foi as experiências, né, daquela casa, Sim. daquilo. E aquilo foi bom pra mim. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, meu Deus, obrigado por eu ter vivido aqueles momentos, né? Obrigado por o Senhor ter preparado aquela casa pra mim poder morar, né? Porque a minha fé é outra, né? Isso. A Acho que minha você foi ganhando confiança fé, é né? outra. Em Deus, né? Exatamente. E eu saía de madrugada, eu já não saía mais com medo. Eu saía, né? A minha confiança estava no Senhor, né? Nossa, aí. E todas as vezes que eu ia para a igreja, quando eu voltava, né, antes de eu ter essa confiança na palavra de Deus que eu estava iniciando, e você vê que a maioria das pessoas quando aceitam Jesus na igreja, elas chegam a uma determinada fase que elas querem desistir, querem parar. E é justamente nesse período que eu vivi. Quando eu aceitei a Jesus foi quando a opressão aumentou, né? Mas a partir do momento que eu acreditava naquilo que as pessoas pregavam na igreja, que Deus usava as pessoas,
eu dizia, não, eu preciso tomar posse da palavra de Deus, eu preciso confiar naquilo que Deus está A falando. importância né? de confiar na palavra, né, Igor? A importância, então assim, é muito importante, né, as pessoas que estão nos ouvindo, nós estamos vivendo dias hoje que, infelizmente, a palavra de Deus está sendo desacreditada, né? As pessoas, às vezes, infelizmente, dentro, né, da igreja, as pessoas já não têm mais aquela confiança na palavra de Deus, Verdade. né? Mas em virtude do que eu vivi, em virtude do que eu passei, em virtude daquilo que eu estou aqui nessa noite, né, transmitindo para vocês, eu quero te dizer que a palavra do nosso Deus, ela não mudou e não mudará. Ainda que esteja sendo colocado em xeque nos dias de hoje por algumas pessoas, até mesmo no nosso meio evangélico, né, pessoas que já não têm tanta confiança na palavra de Deus, mas eu estou aqui como prova viva para te dizer que a palavra de Deus, ela não muda. Deus continua transformando, continua salvando, continua fazendo um milagre, né? Deus continua trabalhando, né? Ainda que as pessoas estejam, não, mas, né, para que isso? Né? Acredite, se Deus falou, ele cumpre aquilo que ele fala. Sim.